Olá, tudo bem? Nossa aula hoje é de História, na qual estudaremos sobre a resistência africana à escravidão. Vamos saber como foi que os negros africanos resistiram ao processo de escravidão? Lembra que eu falei na aula passada de História que os escravos sempre resistiram à escravidão? Desde o início, desde que eles chegaram aqui ao Brasil, eles não aceitavam não ser escravos não. Então eles procuravam lutar de alguma forma. Eles resistiam com fugas, com lutas e, às vezes, por meio do suicídio também, porque alguns desses escravos tiravam sua própria vida, infelizmente. Aqueles escravos que resolviam fugir, às vezes tinham muitas dificuldades, porque eles não conheciam bem o território, como os indígenas conheciam. Os índios já eram donos dessa terra, então eles conheciam todo o território. Já os negros, eles moravam lá na África e vieram para cá, então eles não conheciam quase nada. Por isso tinham dificuldades para fugir. E os negros que ainda conseguiam fugir eram procurados pelos capitães do mato. Quem eram esses capitães do mato? Eram homens que iam atrás dos escravos e os capturavam e devolviam aos senhores em troca de dinheiro. Então, olha aí, os senhores não deixavam barato, não. Eles iam atrás mesmo e se achassem, coitado dos negros que fugissem, porque eles eram castigados. Mas mesmo assim, alguns negros ainda conseguiam fugir. E para onde eles iam? Eles iam aos quilombos, inclusive eu falei sobre isso na aula passada. Eles iam se refugiar nesses quilombos. Mas você lembra o que eram os quilombos? Os quilombos eram aldeias que existiam em locais de difícil acesso, principalmente no meio da floresta, que era para ser difícil de achar, né? Porque senão os negros não ficariam seguros, seriam achados rapidamente e eles não queriam isso, de jeito nenhum. Mas e aí, como será que os negros sobreviviam nos quilombos? Eles se sustentavam principalmente por meio da agricultura. Plantavam, colhiam e assim iam sobrevivendo. Nos quilombos, os negros buscavam também restaurar a forma de vida que tinham lá na África, incluindo sua cultura e tradições. Mas e aí? Será que eles conseguiam mesmo resgatar sua cultura? Será que era a mesma coisa lá da África, morando nesses quilombos? Você acha que sim? Se você saísse aí da cidade que você mora e fosse morar em outro local, em outra cidade, seria a mesma coisa para você? Talvez sim e talvez não, né? Porque no lugar onde você mora, você deixa amigos, você deixa pessoas queridas, e o próprio lugar é um lugar que fica marcado para você. Então, possivelmente, morar naqueles quilombos não era a mesma coisa que morar lá na África, mas era uma saída, não é verdade? Melhor do que viver na escravidão. Então, por isso que eles ainda tinham esperança. E aí, o que é que você está achando de tudo isso? Os escravos resistiam, eles lutavam, não se entregavam à escravidão, porque todo mundo merece liberdade, não é? Todo mundo merece ser livre. Então, eles resistiam, lutavam e não desistiam. E é assim que a gente deve ser também, a gente não pode desistir, tá bom? Vamos ver aí mais uma imagem, né, mostrando esses escravos fugindo, os negros fugindo, e atrás dele vinha aí, ó, os capitães do mato. Mas antes falando, né, sobre essa primeira imagem, nós vimos aí que o território brasileiro é muito extenso, tá certo, gente? Ele é bem grande, né? E os negros, né, como eles não eram daqui, né, vieram da África, eles não sabiam, né, a direção, eles não sabiam para onde se direcionar, eles não sabiam para onde fugir, porque eles não conheciam o território. Então, existia uma grande diferença entre eles, né, e os indígenas, né? Os indígenas, eles tinham a seu favor, não é? O conhecimento que ele tinha do território, porque eles viviam aqui, eles sabiam daqui, né? Conheciam todo o território. Então, eles conheciam bem o território brasileiro e sabiam como eles poderiam sobreviver, né? Quando fugissem, para onde fugir. Já os africanos, né, eles tinham muita dificuldade para fugir, porque eles não conheciam o local. Ele não conhecia o território brasileiro, né? Não sabia como sobreviver nele, não sabiam para onde ir. Então, essa é a diferença, né? A diferença dos negros é porque eles não conheciam o território e os indígenas, sim, conheciam, porque aqui viviam, né? Aí vocês veem aí na segunda imagem, né? O capitão do mato.
né? Tanto na primeira quanto na segunda, né? Existem pessoas atrás aí dos negros e na segunda já ele capturado. Quem era esse capitão do mato? Esse capitão do mato, eles eram homens, né? Contratados, né? Pelos seus senhores, pelos grandes fazendeiros, que eles iam atrás dos negros fugitivos para capturar e devolver aos senhores em troca de dinheiro. Então, eles tinham que ir atrás para tentar capturar eles, porque toda vez que eles capturassem, eles iriam ganhar uma certa quantidade em dinheiro, né? E os escravos, obviamente, iam ser castigados para servir de lição para os outros, né? Que não fugissem. Então, os capitães do mato, eles eram homens que iam atrás dos escravos para assim capturá-los e devolver aos seus senhores. Nessa outra imagem aí, vocês estão vendo os quilombos, né? Que era para onde eles iam, né? Eles buscavam ir para os quilombos. E aí eles tentavam se sustentar da forma como eles podiam. Eles cultivavam, né, alguns alimentos, buscavam na mata, né, alguns alimentos para que eles pudessem fazer sua sobrevivência. Então eles aí, ó, muitas vezes eles tentavam fazer comércio com alguns comerciantes locais para poder adquirir um certo alimento. Então assim eles iriam sobrevivendo. Era dessa forma aí, de forma bem escondida, né? Então, voltando, né, aos indígenas, era um problema quando os indígenas sabiam, os negros não sabiam para onde ir, os indígenas sabiam para os negros, era um grande problema aí essa luta. E os quilombos era justamente isso, né, um refúgio para que eles possam ser livres, né? Obviamente que não era igual na África, né? Lá eles eram livres, né? Tinha sua terra natal junto com as suas famílias, mas aí era uma forma de não viver sendo humilhados, né? Ser agredidos, tirarem toda a sua decência, né? Então aí nos quilombos era o refúgio deles, era aí que eles sobreviviam. Então nós temos mais uma imagem, né, da forma como eles viviam, né? Eu até falei para vocês, né? Eles se sustentavam da melhor forma possível. Eles tentavam aí trabalhar com as lavouras, né, que eles plantavam para colher, iam buscar nas matas, faziam tentavam fazer, na verdade, né, comércio com alguns vendedores locais, obviamente no escondido, né, para que não pudessem ser descobertos. E a grande vontade, né, dos escravos era justamente serem livres, libertos, né, chegar ao dia da sua liberdade, né, poder andar bem, em segurança, sem precisar estar fugindo o tempo todo. Então, nas aldeias eles praticavam, né, a autossustentabilidade, e tentavam aí se sustentar. Nos quilombos, eles buscavam restaurar a forma de vida que tinham na África. Era essa a vontade deles. Eles tentavam fazer da melhor forma, né? Então, vocês estão vendo aí, ó, que nos quilombos, aí vocês estão vendo a imagem dos africanos, né? E temos aí as danças, a comida, né? O vestuário, né? Como eles se embelezavam, gostavam aí de se vestir. E eles buscavam que no quilombo também fosse dessa forma. Eles tentavam trazer um pouquinho do que eles viviam na África para os quilombos, para assim viver melhor, né? Lembrando da sua terra natal e aí não sentir tanta saudade. E eles tentavam viver dessa forma, se ajeitando com suas danças, com a sua culinária, com seu modo de vida, né? A cultura deles, a tradição deles, eles trouxeram um pouquinho para os quilombos, para se achegar mais, né? Se assemelhar um pouco ao que eles viviam lá na África. Vocês irão realizar atividade na página. Essa atividade, na verdade, né, foi da página 69, esse assunto na página 69, e vocês vão realizar a atividade na página 69 e 70 do material de vocês. E o livro de reforço na página 143. Realize a atividade e mande para mim, para que eu possa corrigi-la. Uma boa